Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura 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 Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribo, Haribo. Hoje vamos falar, o último verso de um contínuo sobre as qualidades espirituais. Então, acho que hoje é a quinta ou sexta aula que estamos falando das qualidades que são descritas pelo Senhor Supremo, o Senhor Krishna, sobre como um devoto puro manifesta o seu coração nesse mundo material. Quando nosso coração está situado em harmonia com a energia espiritual, ele naturalmente manifesta essas qualidades que Krishna está explicando nesses versos do capítulo 12 do Bhagavad Gita, intitulado Serviço Devocional, do verso 13 ao verso 20, que vamos falar hoje. Krishna está nos mostrando como podemos avaliar uma pessoa que vive em pureza de consciência, de rendição a Deus. Vai ser natural você manifestar essa vibração, Essa vibração que é algo natural do espírito. Quando você está situado na sua posição pura, de espírito, de essência, e assim estabelecido no serviço devocional, nesse mundo material, nesse planeta Terra, as suas ações, as suas emoções, os seus pensamentos estão todos aqui avaliados pelo Senhor Krishna, de modo que ninguém pode enganar ninguém tentando simular durante muito tempo um estilo de vida que é somente uma máscara para pessoas, determinadas pessoas que querem parecer santas ou se fazem de mestres, instrutores da humanidade, professores elevados, Porém, se essa pessoa não está vivendo em consonância com essas qualidades que o Senhor Krishna descreve aqui nesses versos, entre outros também que no Bhagavad Gita Krishna ele fala, sempre ele nos coloca a posição correta de uma pessoa que está ascensionando sua energia, evoluindo nesse mundo. Porém, esse capítulo 12, serviço devocional, seria o mais alto grau de manifestação, esses últimos versos que Krishna estabelece, É assim que uma pessoa que atingiu o patamar mais evoluído de consciência se comporta e pronto, é autorizado isso. Essa é a vantagem da sabedoria. Ninguém pode enganar um sábio. Ele observa muito bem como uma pessoa está tentando dissimular nesse mundo ou sendo uma hipócrita dessa forma. Quem tem olhos de ver não se deixa ser enganado nesse mundo.
esse final de semana também eu tive uma experiência assim, bem interessante, né? Porque essas qualidades, né, não são para qualquer um, né? Você tem que estar puro, você tem que almejar ficar nesse estado onde essa luz, né? Você vai ser uma luz brilhante nesse mundo totalmente desapegado, e isso, né, parece cada vez mais raro no mundo atual, né? De modo que não é para qualquer pessoa. Então, esse final de semana eu tive uma experiência interessante, né, ao me associar com pessoas, né, como é a grande maioria que não estão assim, interessadas em vida espiritual, e você sente que há uma desarmonia completa em seus corações. Então a pessoa, mesmo sendo, né, boa, né, pessoas agradáveis e simpáticas de estar, mas você pode avaliar que no coração delas que elas não estão felizes, não estão vivendo esse êxito da vida, não estão em harmonia com aquilo que Krishna, né, que Deus pretende para uma alma, né? Krishna, ele quer que a alma se situe naquilo que ela é. Então a alma é um servo eterno de Deus, né, de Krishna. E se você não está no seu dia a dia agindo nessa consciência de pureza, então sua vida está passando desarmoniosamente e a pessoa está sempre em grande conflito interno, e parece que a vida da pessoa é uma coisa muito mecânica, né? É o dia a dia tentando passar o tempo. Passatempo material é isso, né? É o tempo passando sem deixar a energia se elevar. Logo, quando você tem a sabedoria, você obriga, de alguma forma ou de outra, sua mente sempre se estabelecer em meditação, em serviço devocional, em estudar o Bhagavad Gita, em se associar com pessoas, né, que estão vibrando no mesmo nível. Isso é tudo que temos que entender. Então, de vez em quando, Krishna nos dá associação de pessoas que, mesmo que aparentemente, materialmente, possam estar bem, você consegue, né, se você já tem uma pureza de conhecimento e de vida, né, devocional, você pode ver no coração das pessoas que realmente elas não estão felizes, estão tentando encontrar algum meio alternativo para que a vida, né, possa parecer ter algum prazer. Mas tudo isso é temporário. No outro dia a pessoa já está em confronto consigo mesmo, com a sua mente impura, e tenta se ocupar de alguma maneira em qualquer coisa para sair fora dessa essência, né? Quem está impuro ou contaminado não consegue ficar consigo mesmo, não consegue espelhar no seu coração a sua realidade espiritual. Não suportariam sentir essa contaminação em seus corações. De modo que essa é a batalha de Kurukshetra, né? Você se situar naquilo que você é diante de Krishna, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, e você escolher as qualidades espirituais. E aí vai haver uma transcendência dessa energia material e você vai se situar na sua posição feliz, certo? A posição, né, de felicidade, de Ananda, é quando você está correspondendo o seu amor ao amor supremo. Quando a gente canta, né, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, eu estou invocando, antes de falar, né, essas palavras aqui, a consciência suprema, Vasudeva. Eu quero que minha consciência se conecte com a consciência suprema, eu peço isso, né, através do mantra, para que eu possa fazer o serviço devocional de hoje, onde agora, nesse momento, eu estou fazendo uma aula, uma palestra falando, né, sobre a coisa mais importante que existe, que é ter a sabedoria da autoridade de Deus, que é o Bhagavad Gita. E agora nessa aula eu vou falar o último verso, assim, onde Krishna realmente ele
dá a tacada final, né? Ele vai falando assim nos versos passados, né? Quem é assim, quem faz isso, quem não faz aquilo, né? Mostrando o coração dos devotos. Mas quando chega nesse verso 20 aqui, Krishna, mas o devoto que me é querido mesmo é esse que manifesta essas qualidades que eu vou descrever agora, né? A partir desse verso, com certeza, né? Arjuna ficou assim nessa posição, né? Porque no final desse verso Krishna fala, são muitíssimos queridos. Nos outros versos ele fala, essas pessoas são queridas. Depois vai, não, essas aqui são muito queridas. Mas nesse último verso Krishna fala, são muitíssimos queridos. É algo assim no superlativo. Ou seja, a alma que alcança o grau de pureza máximo, né, nesse mundo. E quem não quer ser assim muitíssimo querido por Krishna? Significa que você está dando prazer a Deus quando você se situa nessa posição que Krishna vai falar agora. Então vamos lá ao verso, né? Verso 20, capítulo 12, Bhagavad Gita, serviço devocional. Jetu dharmabritidam jatokitam pariupasate shradhadan mat paramam bhaktastetiva me priyaha. Jetu dharmabritidam jatokitam pariupasate shradhadan mat paramam bhaktastetiva me priyaha. Tradução: aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos por mim. Certo? Ou seja, né, resumindo o verso, enquanto você não se situar na posição de serviço devocional puro nesse mundo, você ainda não chegou ao máximo daquilo que se requer à forma humana no estágio de desenvolvimento perfeito, certo? Essa ferramenta chamada forma humana é criada por Krishna, Deus, para que o espírito, né, possa ascensionar a sua energia a esse ponto essencial, onde você passa a viver na sua condição pura do espírito, e assim você usa a forma humana, a forma material que você tem, para servir ao plano de Deus. Então, quando você faz isso, né, nessa consciência plena, né? Não assim, eu vou servir a Deus porque é uma obrigação, porque Krishna fala isso no Bhagavad Gita, entende? Não é algo assim forçado. Você imediatamente, quando atinge esse ponto de pureza de consciência, imediatamente não há nenhuma outra ocupação a se fazer nesse mundo a não ser prestar serviço devocional ao Senhor Krishna. A vida não tem nenhum outro sentido a não ser você manter a expansão do seu amor por Deus, enquanto aqui presente nessa encarnação humana, para que após a morte você, através de toda, né, a prática espiritual de uma vida inteira, você possa se libertar, né, estar completamente livre das influências dos modos da natureza material e assim obter, né, esse fruto, esse resultado maravilhoso da vida que Krishna nos promete, que é voltar para a morada suprema, Vaikuntha Loka, Dham ou, né, Krishna Loka. Então é muito importante isso, é muito importante. Quase ninguém está interessado ou determinado ou entusiasmado a atingir essa posição assim, de uma forma assim, real. Você, às vezes, né, qualquer pessoa, às vezes, tem todo o conhecimento do Bhagavad Gita, sabe qual é a meta última, né, que nós estamos falando aqui. A meta última é essa. Então, muitas pessoas não têm esse entusiasmo, né?
elas ficam muito assim em cima do muro, têm uma vida morna, mesclada com a vida material, e aí ela vai, né, barganhando com o tempo, estar um pouco na vida espiritual, estar um pouco na vida material. Então, ao mesmo tempo, ela tem períodos de pureza e impureza. E assim caminha a humanidade, pelo menos naqueles que são mais avançados espiritualmente, porém que não conseguem se desvencilhar completamente da vida material. Então, Krishna no Bhagavad Gita ele fala, né, é muito raro uma alma se render aos meus pés de lótus nessa convicção plena, nessa fé, nessa confiança. Imagina, né? Krishna, ele vem a esse mundo através do seu poder místico, da sua potência interna, simplesmente para nos pedir para que despertemos completamente, que purifiquemos a nossa mente, a nossa inteligência e possamos nos situar nessa posição de intercambiar amor com Ele através de nossas ações estas que são chamadas, né, por Ele, ou no Bhagavad Gita, de serviço devocional, que é exatamente o título desse capítulo que estamos terminando aqui com esse verso atualmente. Então Krishna diz que aqueles que seguem, né, este caminho imperecível do serviço devocional, essa palavra, né, imperecível, né, que não acaba nunca, que é eterno, não importa se você está aqui nesse mundo material ou se você está no mundo espiritual, se você estiver realmente em pureza, situado na sua essência, você vai estar praticando o serviço devocional. Isso é eterno, né? Temos que pensar nessa palavra, né? O que é eterno? Eu vivo num mundo onde tudo é cheio de dualidade, tudo começa, tudo acaba, tudo tem causa e efeito. Tudo que eu faço chega uma hora que vai acabar, e isso frustra o espírito, porque o espírito ele quer existência eterna, né? Ele quer se situar na verdade. O espírito ele quer ser sempre consciente de si mesmo e de Deus. O espírito ele quer essa felicidade eterna, que não oscila. A felicidade material ela passa a ser até mesmo uma espécie de sofrimento, porque ela sempre acaba, né? O nosso prazer assim é muito rápido. Então logo comecemos a desfrutar de alguma coisa nesse mundo material, pela própria natureza da energia material, esse prazer acaba e entra a dor, o contraste, o sofrimento, algo que te desarmoniza, que desequilibra. Vida material significa isso, né? Uma vida com muitos problemas, frustrações, medos, uma vida vazia. E o espírito é o filho de Deus. Imagina, você é potencialmente um Deus, né, com letra minúscula, nesse mundo. Você é um co-criador com Deus, porém, se você não entender o que você é realmente, você não vai co-criar perfeitamente com o divino. Temos que desejar essa natureza imperecível do nosso ser, certo? Então Krishna fala, o serviço devocional é aquilo que você vai fazer eternamente na sua existência. Só que agora você está em ilusão, você está se identificando com esse corpo material e você está servindo a Maya. Não é, você não está praticando serviço devocional. Serviço devocional significa serviço a Deus. Então você tem que saber quem é Deus, quem é você, qual é a sabedoria que Deus te dá. Então você passa naturalmente a servir a Deus, e aí você vai se purificar e vai manifestar essas qualidades que estamos descrevendo, né, do verso 13 ao verso 20 aqui, nesse capítulo. E aí, como você não está puro ainda, ou está meio puro, vamos dizer assim, então você passa ainda, né, você está servindo a Maya, está servindo a ilusão. E aí não tem como você ser feliz, ser completo, ser perfeito, ser satisfeito nesse mundo. Por mais
coisas boas, entre aspas, que você receba em relação à sua vida material, né? O bom karma, uma vida, né, de riquezas materiais, né, chamadas riquezas. Se não importa se você é uma pessoa boa de coração, lá no fundo você vai estar insatisfeito enquanto você não ligar a sua energia à energia suprema, enquanto a sua consciência não estiver imersa, né, na consciência suprema, certo? Muitas vezes, né, um devoto pode pensar que uma vida espiritual está ligada a benefícios materiais, né? Então isso aí também é algo errado, né? Você não tem que desejar o acréscimo da vida espiritual. Você tem que estar simplesmente com Deus e fluir na sua vida. Se Deus trouxer algo, né, acréscimo material na sua vida, tudo bem. Se Ele não trouxer, você também não muda a sua frequência. Você está vivendo em amor por Deus. É isso que é explicado nos versos anteriores. Em pureza você não está nesse movimento dos opostos, das contradições materiais. Você transcende. E para isso você tem que desejar estar com Deus. Ele respeita o seu livre-arbítrio e você tem que saber o quanto você está investindo diariamente a sua energia no contato com a alma suprema que habita agora mesmo no seu coração. Certo? Isso que é chamado a batalha de Kurukshetra. Todos os dias você tem que escolher, né, estar ou posicionado no espírito, na transcendentalidade, ou estar situado na consciência morna, né? Mesmo que você tenha sabedoria espiritual, você fica no estado morno. Você lembra quem você é, mas não age perfeitamente nesse mundo através desse serviço devocional, que começa, né, com ouvir e cantar. Então, quanto mais você ouve sobre Deus, quanto mais você lê sobre os passatempos divinos, essa lembrança constante, né? E também quando você fala do divino, ou fala as coisas sagradas, então, e principalmente, né, canta o santo nome de Deus. Então você tem que criar uma disciplina diária. Se você ainda é morno ou ainda não está vivendo, né, nessa pureza de consciência. Se você entende que o Senhor Krishna, né, vem pessoalmente a esse mundo através da sua potência interna para nos revelar isso, significa que Krishna, ele é maravilhoso, né? Ele é a misericórdia, né? Deus é misericórdia, assim. Deus quer que todo mundo saia dessa matrix, que nós paremos de nos envolver com os assuntos e essas informações das trevas, da escuridão, que só fazem a gente perder tempo. E aí, se você observa até mesmo os seus familiares, né, as pessoas que você tem mais ligação, né, por karma nesse mundo material, se você tiver um pouquinho de sabedoria, vai ser muito fácil, né, entender que essas pessoas não estão bem, né, que muitas vezes elas também vão te condenar, vão te criticar, julgar, porque elas não entendem. Daí o Mestre Cristo, né, em plena consciência espiritual, pedir para Deus na hora da sua crucificação que perdoasse a todas essas pessoas ignorantes que estavam agindo, né, contra o maior benefício da vida, que é ouvir essa sabedoria, essa autoridade de Deus que muitos mestres vêm tentar passar aos corações que vivem essa vida miserável, né? A vida sem consciência de Deus é a miséria do ser humano. Temos que ficar bastante atentos, né? Boa associação, né? Quando você está avançando em pureza espiritual, o primeiro sintoma é que você se afasta da má associação, de pessoas que realmente não estão interessadas em vida espiritual, seja da sua família, sejam dos amigos mais íntimos, né? Você dá a sua associação por um tempo,
dar a sua alegria, seu bom humor, tudo aquilo que é manifestado da sua essência de bom você passa para as pessoas, mas não recebe a associação, as palavras, né, dessas pessoas que são completamente vazias, né? Imagina, ao mesmo tempo é muito bom você ser um devoto puro nesse mundo, porque você está vivendo em Deus, vibrando, né, essa luz, essa alegria, e ao mesmo tempo, né, vamos dizer assim, é ruim porque você vê que as pessoas, por mais que você fale de Deus, por mais que você, né, mostre o significado que ultrapassa todas as religiões e filosofias, que é você entender quem é Deus, e então você vê que as pessoas, elas realmente não têm assim, o coração entregue, né? Não querem praticar o serviço devocional, e você também vê muitas pessoas, né, enganando, né? Lobos vestidos de ovelha, pessoas que simplesmente usam o nome de Deus em vão, né? Usam as religiões, as filosofias a nível, né, local, nacional e até mesmo mundial, né? Pessoas que têm o poder do mundo querendo estabelecer uma religião mundial que todo mundo tem que seguir, e tudo isso está associado com essa política estranha, sinistra, de controle, né, do mundo. E aí quem está desperto consegue observar tudo isso, assim, as artimanhas, né, por trás dos bastidores da hipocrisia. Logo, né, isso aí, essa ação que temos de praticar o serviço devocional, que Krishna está falando aqui, né, entrar nesse caminho realmente com o coração, é para poucos, né, porém é algo individual, é você com Deus, é o que você quer. Você tem que usar o seu livre-arbítrio para despertar esse amor por Deus e seguir a sua vida, né? Nada, assim, no final todo mundo vai voltar para o reino de Deus, né? Em alguma época da existência dessa alma que está se enganando há tanto tempo, em diversas encarnações, em diversos planetas, essa alma um dia vai despertar. Eu não sou esse corpo material, né? Eu vivo num mundo onde todo mundo está me enganando, está me passando a perna. Tudo aqui nesse mundo é um encanto da energia ilusória para não deixar que eu me estabeleça naquilo que eu sou, em conexão com Deus, praticando o serviço devocional. Então, mais claro que isso é impossível, né? Krishna, imagina, o próprio Deus vindo aqui, Chaitanya Mahaprabhu nos dando a sua presença através do santo nome. Mas nós não temos essa profundidade, porque nossa vida é superficial. Qualquer pessoa que tiver um pouquinho de inteligência e profundidade, imediatamente adota esse posicionamento aqui no planeta Terra, de se render a Deus e seguir essa vida focada, né, com a mente fixa nesse entendimento, né? Não quero mais ficar sob a escravidão, a tutela dessas forças materiais que prendem a minha mente, que me dão o conhecimento falso, né? Filosofias cheias de especulação, né? de pessoas limitadas que criam certas verificações intelectuais por si mesmo nesse mundo, e poderíamos simplesmente aceitar, né, os shastras, as escrituras, e aceitar logo que a autoridade suprema, o Senhor, né, Krishna, Deus está falando. Tão simples, né? Nosso orgulho, nosso falso ego quer, né, criar dúvidas, quer racionalizar, encontrar desculpas para não seguir o que Deus está falando, porque se ele segue o que Krishna está falando, o falso ego vai morrer, vai acabar, vai ser dissolvido, né? Vai para o seu lugar de ignorância. E assim nos tornamos sábios nesse mundo, e nenhuma força pode nos derrubar mais quando atingimos esse ponto de pureza, onde manifestamos naturalmente essas qualidades que o Senhor Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. Então Krishna fala, né? É o caminho imperecível, nunca acaba,
para o espírito, né? Mesmo que você não tenha consciência espiritual nenhuma de você, sua, né? A única posição do espírito possível é o serviço devocional. E porque você não faz o serviço devocional, porque você não está estabelecido na sua essência, você passa a servir a energia material, a Maya, certo? Porque todo mundo, você pode observar, quer servir, ser bonzinho, fazer caridade, tudo isso é uma forma de serviço. Porém, se não há essa vida normal ou natural de estar vivendo plenamente em consciência divina, então as suas ações são apenas aquilo que se chama karma bom. Você faz, né, coisas boas nesse mundo e essas ações se convertem na próxima encarnação em recebimento de méritos, né, sejam materiais, morais, espirituais. Mas quando Krishna ele vem, fala o Bhagavad Gita, ele fala, não é para praticar ações boas ou más, é para você transcender as ações e se situar no espírito, nessas qualidades aqui que vão se manifestar naturalmente, e naturalmente você vai ser bom, vai ser caridoso, mas esse ser bom tem que estar relacionado com você estar estabelecido na consciência divina, certo? Focado o tempo todo na sua saída desse mundo, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. É muito importante usar cada minuto, cada momento da nossa vida para nos estabelecermos nessa consciência. Eventualmente acontecerão alguns desvios, né? Para quem ainda não está totalmente puro, você vai ter algumas quedas, mas tudo bem, faz parte. O que importa é como você está se conduzindo diariamente no seu coração. Qual é o seu objetivo, né? E Krishna vem aqui e nos diz, né, tudo, né? Então siga esse caminho imperecível que não acaba, nunca vai acabar, eternamente. Pense nisso, essa palavra, eterno, é eterno. O tempo e o espaço é criado pela nossa mente, mas o espírito, ele não vive no tempo, ele só vive no aqui e agora. Só que o aqui e agora do espírito é algo completamente transcendental à nossa concepção de tempo e espaço mental. Então você tem que se situar todos os dias no aqui e agora, nesse entendimento pleno. Não se identifique com esse corpo material. Desapegue-se de tudo aquilo que está querendo encantar, né? Te trazer muito prazer material. E aí você vai escapar dessa roda de samsara, né? De nascimentos e mortes. Aí Krishna então está falando, né? Aqui, e aí essas pessoas, esses devotos que se ocupam com plena fé. Olha Krishna falando aqui. Fé plena, né? Convicção. Não adianta você saber que Krishna é Deus, mas carregar no seu coração uma dúvida, ou então porque você não experimentou Krishna, você não sabe muito bem. Então, dessa forma, você nunca, jamais vai entender a suprema personalidade de Deus, né? Quando Krishna fala plena fé, significa plena fé. Aceita a autoridade, se rende aos pés de lótus de Deus. E aí, né, Krishna fala, essas almas que são muitíssimas queridas por mim, que não alimentam em nenhum momento a separação de Krishna por via, né, de dúvidas, medo ou qualquer outra coisa, que são nada mais do que sintomas das energias, né, das trevas. Então isso é misericórdia pura, né? Estamos recebendo essa sabedoria da autoridade suprema e temos que ter plena fé nisso. É lógico que inicialmente você não tendo a realização de Krishna, porque você ainda está muito contaminado, né, impuro, você tem que fazer a prática, né, chamada, né, sadhana, para limpar a sua mente. Por isso que você está sempre cantando o Santo Nome, estudando o Bhagavad Gita, se associando com pessoas, né, de mesmo nível vibratório, né, tentando
não aceita a associação de pessoas que são materialistas ou que apenas buscam desfrute e ambições materiais. Você vai se afastando dessas pessoas, mesmo que seja do círculo familiar, mas não no sentido de abandonar essas pessoas. Pelo contrário, se Deus as colocou na sua vida, né, nesse círculo mais íntimo, significa que você tem que fazer o serviço devocional de iluminá-las, não forçando-as a aceitar a filosofia, mas você sendo um exemplo. A sua luz, a sua energia vai atuar sobre todas essas pessoas do seu círculo mais íntimo. E aí você não fica julgando ninguém, nem criticando, porque você entende qual é a sua posição e qual é a posição de uma pessoa materialista que está sofrendo ali, né, internamente. Toda pessoa, né, não revela, mas você sabe que é só você observar, né? Se você observar um devoto puro mesmo, ele é completamente feliz, ele tem bom humor, ele tem criatividade, a inteligência de Deus está agindo o tempo todo em seu coração. Ele é solitário, né, nesse sentido em que ele entende que é eu e Deus. A história aqui é eu e Deus nessa encarnação humana, e eu vou atingir, né, o pico dessa consciência porque eu entendi. E aí cada dia você vai se purificando e você acaba abrindo a porta do seu coração de uma forma adequada, pura, né, para que Deus ele se revele para você, porque como Krishna, que é o ser mais puro da existência, Deus, ele vai se revelar para uma pessoa que está numa frequência densa, baixa, né, dividida, separatista. Não é assim. Então, plena fé. É isso que Krishna está falando aqui. Se ocupam com plena fé. Né? Não tem pré-ocupação ou nada. Ocupação. Dia a dia se ocupa. Internamente. Né? E consegue ver tudo com a visão correta, as pessoas, as situações, como está o nível vibratório do planeta, enfim, vê tudo, né? De uma forma muito simples isso, de entender. Aí Krishna, depois de falar, né, sobre essa fé plena, ele fala assim, fazendo de mim a meta suprema. Olha aí, né? Krishna é a meta suprema daqueles que são muitíssimos queridos por ele. Porque a partir do momento que você se conecta com Deus nessa relação de amor, de amizade, de carinho, de amante, né, imediatamente Krishna está manifestando a potência interna dele através de você. Você é um filho, né, perfeito de Deus. Então, para você ser perfeito como Deus é perfeito, você tem que estar vibrando nessa consciência superior, nessa consciência de Krishna, de Deus. Então, quando você está vibrando nesse ponto, né, de pureza, não há outra meta na sua vida, a não ser, né, retornar à morada suprema. E enquanto você estiver aqui nessa encarnação humana, o seu coração é a morada suprema, né, de Deus, onde ele está habitando atualmente. Por isso os mestres dizem que, né, o reino de Deus está dentro de nós. Temos que ter essa percepção pura, né, de todos aqueles que se autorrealizaram no amor divino. Observe, né, não é que você precisa abandonar o seu corpo para voltar para Vaikuntha Lokadam. Na verdade, você pode entrar em Vaikuntha agora mesmo no seu coração. Esse coração místico, né, não é o coração físico, é o coração místico, que está situado, né, na sua alma, né? E dessa forma você conquista o reino de Deus, independentemente de onde você estiver, com que pessoas você estiver convivendo, em qual planeta, em qual galáxia, em qual universo, não importa. Você sempre vai estar aqui e agora em Deus. Isso é o reino de Deus, viver em Deus no aqui e agora, o tempo todo. E aí essa consciência vai se tornando fixa e permanente. Você vai obter o sucesso dessa forma humana, se estabelecendo naquilo que você é. Porém, tem que haver essa limpeza inicial.
Inicialmente, a limpeza se faz cantando o Santo Nome, estudando a Bhagavad Gita, se associando com a energia de pessoas mais avançadas. E aí, né, você faz adoração a Deus, você tem um altar em casa, você oferece tudo a Krishna, né, a praçada, a comida, a sua respiração, a sua vida, tudo você vai entregando para Deus, entendendo que você não possui nada. Todas essas ferramentas que você tem são um empréstimo que Deus te deu para você despertar, acordar e sair desse ciclo de nascimentos e mortes que você está passando tanto tempo, né, nessa historinha de Maia, nessa mentirinha, e você tem gostado disso, né? E atualmente você tem medo, né? Medo de Deus, né? Como assim medo de Deus, né? Esse Deus que certas religiões inventam aí, esse Deus irado, que vai jogar um raio na sua cabeça, e aí o Deus de uma religião é melhor que o outro, assim, são absurdos. Quem tem um pouquinho de bom senso entende, né? Deus está no meu coração, está no coração de todos os seres igualmente, esperando, né, que possamos purificar a nossa mente com a sabedoria real, autorizada de Deus. E não viver pulando de religião em religião, de filosofia em filosofia, e simplesmente vivendo uma vida de especulação. E isso aí é plano das trevas, né? Então ninguém se rende a Deus se há tantas religiões e filosofias na cabeça da gente, né? Tem gente que gosta de estudar, né? Vou estudar todas as religiões, vou estudar todas as filosofias. Não estou dizendo que isso aí não é válido, é interessante, né? Ver como a mente de um homem pode ser tão criativa. Porém, Krishna aqui nesse verso ele está falando, você tem que fazer de mim a meta suprema. Quem sou eu? Deus fala. Na Bhagavad Gita Deus se revela. É Krishna falando para Arjuna. Arjuna representa você. Certo? E você está no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Todo dia que você acorda, você está no meio do campo de batalha. E você tem que ver Krishna no seu coração, falando o tempo todo. Faz isso, faz aquilo. Leia o Bhagavad Gita agora. Agora cante o Santo Nome. Agora entre em algum lugar onde haja devotos, né, purificados, falando sobre mim. Participe. Fale sobre mim. Né? Se há alguma coisa, compartilhe, né, as coisas que um devoto está falando com outras pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Faça a sua parte sem vergonha de se assumir como um devoto meu. Faz de mim a meta suprema, a única meta, né? Meta suprema, imagina, nem é meta última, né? É meta suprema, não tem nem classificação, certo? Então é isso que Krishna está falando, né? Então essas pessoas são muitíssimos queridas para mim. Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, neste capítulo, do 2º verso até o final, o Senhor Supremo explicou os processos do serviço transcendental mediante os quais pode-se aproximar dele. Estes processos são muito queridos ao Senhor, e ele aceita o devoto que se ocupa neles. Então, no início desse capítulo 12, Srila Prabhupada, né, Krishna, ele está falando como que nós nos aproximamos dele, nisso que se chama, né, serviço devocional, que ele estabelece aqui nesse último verso como o caminho imperecível, a meta suprema, a fé plena. Aí ele vai descrevendo e temos que estudar isso para saber como a autoridade divina está nos encaminhando para chegar a esse ponto de pureza completa. Aí Prabhupada fala, estes processos são muito queridos ao Senhor, e ele aceita o devoto que se ocupa neles. Arjuna questionou, no início, né, desse capítulo, quem é melhor? Aquele que se ocupa no caminho do Brahman impessoal ou aquele que se ocupa no serviço pessoal à Suprema Personalidade de Deus? E o Senhor
lhe respondeu tão explicitamente, né, tão diretamente, que não resta dúvida de que o serviço devocional à personalidade de Deus é o melhor de todos os processos para a realização espiritual. Aqui, Krishna, Deus, ele deu a revelação, não há o que questionar, certo? É a palavra de Deus. O serviço devocional é superior, né, a você ficar especulando sobre o Brahman impessoal, certo? Prabhupada continua: em outras palavras, neste capítulo define-se que, através de boa associação, a pessoa desenvolve apego ao serviço devocional puro e, desse modo, aceita um mestre espiritual genuíno. E, através dele, começa a ouvir, cantar e observar os princípios regulativos existentes no serviço devocional com fé, apego e devoção. E assim se ocupa no serviço transcendental ao Senhor. Neste capítulo recomenda-se este caminho. Portanto, não há dúvida de que o serviço devocional é o único caminho absoluto através do qual se obtém a autorrealização e a suprema personalidade de Deus. Aqui nessas palavras, né, Srila Prabhupada, que é meu mestre espiritual, que eu escolhi de coração, ele está falando, né? Se você reconhece a autoridade de Deus falando o Bhagavad Gita, imediatamente você passa a ouvir, cantar, né, ou falar, e há princípios, né, que regulam o nosso corpo material, que são princípios existentes, né, nessa linha da Bhakti Yoga. Então você faz tudo com a fé, né, certeza absoluta, né? Você faz com apego, né? Apego a Deus, né? O apego, tem o apego material, que é a ilusão, né? Quanto mais você se apega, mais você degrada a sua alma, e tem o apego a Deus, que quanto mais você se apega aos pés de lótus divino, você mais se purifica e eleva a sua vida. E devoção, né? Devoção significa viver nessa adoração interna constante a Deus que ali habita, né, misericordiosamente, para te entregar a possibilidade de voltar para o mundo espiritual. Prabhupada diz: neste capítulo recomenda-se este caminho, portanto não há dúvida que o serviço devocional é o único caminho absoluto através do qual se obtém a autorrealização e a suprema personalidade de Deus. Então, repetir esse parágrafo aqui, porque está sintetizado nesse capítulo 12, né, do Bhagavad Gita. Prabhupada, né? A concepção impessoal acerca da suprema verdade absoluta, como se descreve neste capítulo, só é recomendada enquanto a pessoa não se rende à autorrealização. Em outras palavras, se alguém não tem oportunidade de se associar com um devoto puro, a concepção impessoal pode ser benéfica. Na concepção impessoal sobre a verdade absoluta, a pessoa trabalha sem resultado fruitivo, medita e cultiva conhecimento para compreender o espírito e a matéria. Isto é necessário para quem não está em associação com um devoto puro. Aqui Prabhupada fala, né? Você só pode receber a energia perfeita de uma pessoa que está situada na perfeição, conforme explica o Senhor Krishna. Mas enquanto você não atingiu esse encontro, né, com uma alma que vai te beneficiar espiritualmente, você pode, né, de alguma forma, vai também estar avançando nesse estudo
que compreende a diferença entre o espírito e a matéria, você fazer algumas meditações que te tirem, né, do falso ego, desses pensamentos tão agitados. Você também passa a fazer atividades caritativas, faz coisas sem desejar, né, o resultado fruitivo. São pessoas que querem eliminar o ego, por exemplo, né? Há muitas filosofias assim, que você tem que destruir esse ego o tempo todo, né? E cultivando esse conhecimento, eu já estudei bastante essa filosofia mais impersonalista, é super interessante, porém não tem a presença desse serviço a Deus, né? Como Krishna vem revelar aqui. Então, inicialmente, se você é uma pessoa muito materialista, está contaminada por tudo aquilo que vai atrapalhar o seu caminho, né, divino. Inicialmente, se você não tem a associação de pessoas que estão seguindo isso que o Senhor Krishna fala, né, de estar totalmente ocupado no serviço devocional, também não é assim tão ruim, né, vamos dizer, está tentando sair da matéria através de um conhecimento espiritual, né? Impersonalismo significa que você não vê Deus como uma pessoa absoluta, você vê Deus como uma energia, como uma luz, tudo é manifestado dessa luz, você também se torna uma luz, né? No serviço devocional não, você tem uma forma espiritual eterna e se associa com a forma espiritual eterna de Deus, Krishna, no mundo espiritual, certo? Então tem essas diferenças, mas Prabhupada ele está explicando aqui, né, que você consegue atingir o estado máximo depois que você encontra um devoto puro, uma alma que Krishna envia a esse mundo, ou que Krishna atua no coração para explicar esses pormenores, né? Enquanto o impersonalista não for, né, atingido pelo amor de uma alma elevada nesse mundo, ele vai continuar nesse processo ainda no estágio inicial da compreensão espiritual. E Krishna, né, ele nos dá essa misericórdia também de nos encontrarmos com devotos que estão falando exatamente o que Krishna falou. E Krishna aqui no início desse capítulo 12, ele está falando que adorá-lo na forma pessoal é mais elevado do que adorá-lo na forma impessoal. Agora, se as pessoas querem inventar uma filosofia ou querer debater, né, desafiar a autoridade do Senhor Krishna, isso aí é problema de cada pessoa, né? Às vezes, né, a pessoa tem muito orgulho, não quer se render aos pés de lótus de Krishna e quer estabelecer o impersonalismo, porque no impersonalismo não há alguém superior a outra, né? Você não é superior, Deus não é superior a você. Então o falso ego ele é muito sutil, certo? Mesmo porque quando você se rende a Krishna, quando você é um servo de Krishna, Krishna ele nunca tem essa posição superior a você. Krishna no mundo espiritual, você nem sabe que Krishna é Deus, como nós já explicamos em várias aulas. Tudo é o amor de Deus. O próprio Krishna ele se desfaz, né, dessa posição de Deus, porque ele é o renunciante supremo. Imagina, se Deus renuncia a sua posição de Deus para viver em laços amorosos, expandidos, eternos com a gente, quem pode deixar de gostar, né, de Deus, de entendê-lo, assim, essa humildade suprema, certo? Enquanto isso, tem pessoas que pensam que são Deus, assim, tem um falso ego do tamanho de Deus, vamos dizer, né? Mas estão completamente iludidas, né? Então, quando falamos aqui sobre esses assuntos, estamos, né, nos embasando naquilo que fala sobre Krishna, sobre as palavras de Deus. Não é personalista brigando com impersonalista, não é assim. Você não pode ter um lado, você tem que entender a autoridade de Krishna, o que ele está falando no começo do Bhagavad Gita, quando Arjuna pergunta, Krishna, né, que é melhor, que é mais elevado, é isso ou aquilo? Então Krishna ele vai respondendo.
E aí, se você realmente é um devoto, você se rende a Krishna, aceita o que ele fala e segue sua vida. Enquanto outros que não aceitam Krishna, a pessoa absoluta, seguem a sua vida. Você respeita. Pelo menos a pessoa está tentando, né, descobrir quem é Deus. De modo que Prabhupada, ele está falando, né, às vezes isso é necessário, né? Você ir inicialmente para essa posição impersonalista, quando você não obteve a associação de um devoto puro, que é como se fosse Krishna falando através, né, de suas palavras, de seu coração. O devoto puro, ele simplesmente repete o que Krishna fala. Se você é puro, a sua pureza é determinada em função de tudo aquilo que Deus é. E o Bhagavad Gita é o conhecimento perfeito, a sabedoria perfeita. Se você repete as palavras de Krishna, você está sendo puro em suas palavras, você não está especulando, né? Por isso que o Bhagavad Gita, antes de Srila Prabhupada, que é um devoto puro, vir e dar os significados, ele era um livro especulado. Um livro onde as pessoas liam e interpretavam o Bhagavad Gita de uma maneira impersonalista. Sendo que Krishna, aqui no capítulo 12, não está falando nada disso. Então agora temos, né, o Bhagavad Gita como ele é, com o significado de Srila Prabhupada, que é um devoto puro, e através da associação do significado de Srila Prabhupada, nós realmente entramos, né, na frequência correta daquilo que o Senhor Krishna vem sempre nos ensinar. Krishna sempre vem falar o Bhagavad Gita em vários universos, em vários planetas. E agora nós temos esse Bhagavad Gita com o significado de um devoto puro, Srila Prabhupada, e isso é maravilhoso, né? Porque até então os Bhagavad Gitas eram todos interpretados por impersonalistas, né? Pessoas que não eram realmente rendidos a Krishna. E essa foi exatamente a missão de Srila Prabhupada, né? No final, né, quando ele fala assim, que Prabhupada, né, quando a gente fala o mantra de Prabhupada, e ele veio no Ocidente para ensinar assim, o não, né, para erradicar o impersonalismo e o niilismo, que é essa concepção de Deus, do vazio, né, do vácuo quântico, sei lá, há vários nomes que querem dar para Deus. E Krishna, ele é uma pessoa suprema, maravilhosa, absoluta, que não podemos compreender o que é uma pessoa absoluta, que é Satchitananda Vigraha. Ele é a forma, né, de toda a existência, de toda a consciência, de toda a felicidade. Tudo isso é Krishna, e quando um devoto fala isso para outra pessoa, né, um devoto que realmente está vivendo nessa consciência de autorrealização, que é totalmente feliz e autossatisfeito, a pessoa, se tiver pelo menos um pouco de entusiasmo filosófico, vai aceitar isso, né? Quem está falando isso? Como é essa pessoa que está falando isso? Como ela está vivendo? Como ela se sente internamente? Como é a vida dessa pessoa? Aí quando estudamos, né, a vida de um mestre, por exemplo, né, o mestre Jesus, Prabhupada, você vê que as qualidades desse capítulo 12, né, que estão se manifestando completamente. Jesus, Prabhupada, ele se locomove no mundo simplesmente tentando iluminar todas as almas e estabelecer, né, a consciência delas nessa verdade sublime. E quando você conhece essa verdade e se estabelece nessa verdade, você se liberta, né? Se liberta dessa maia. Então, uma alma liberta nesse mundo, ela sabe que vai ser difícil a sua missão, né? As pessoas são muito contaminadas, tem muito ego, muito orgulho, elas não querem aceitar assim, esse conhecimento, que não é o conhecimento de um devoto puro, é o conhecimento de Krishna. Esse conhecimento do Bhagavad Gita, assim, antes desse sistema solar, né, desses planetas aparecerem sustentados pelo Sol, o Senhor Krishna falou ao Deus do Sol, imagina. Falou esse conhecimento ao Deus do Sol e falou assim, na sua criação aqui planetária, onde você vai manter e sustentar todos os planetas, você se torne uma força onde você vai divulgar esse, né,
Vivasvan, depois Ikshvaku, o filho de Vivasvan, se apoderou, né, de reinos santos, e aí toda a humanidade que vem para essas escolas planetárias tem que saber disso, que eu sou o espírito, que eu não sou o corpo material, que Krishna é Deus e que eu devo me render totalmente, com plena fé, né, com fazer de Deus a meta suprema da minha vida para sair daqui dessa ilusão, dessa maia, desse mundo, né, de provas e expiações atualmente, Kali Yuga. Simples entender isso, né? Imagina, você só vive 100 anos, quase nada, 100 anos é nada. Então use, né, pelo menos a partir de agora que você ouviu essas palavras, use um pouco, né, da sua vida para realmente se aprofundar nisso que está sendo dito aqui. Ok? Então Prabhupada continua, né? Felizmente, se alguém desenvolve diretamente o desejo de se ocupar em consciência de Krishna, praticando o serviço devocional puro, não será necessário se submeter a melhoramentos graduais na realização espiritual. O serviço devocional, conforme é descrito nos 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, né, do capítulo 7 ao 12 do Bhagavad Gita, é mais apropriado. Ninguém precisa se preocupar com os artigos necessários à sobrevivência, porque pela graça do Senhor tudo se efetua automaticamente. Certo? Então Prabhupada aqui ele fecha esse significado falando que se você se rende diretamente a Krishna, você não precisa passar por esse estágio, né, que inicialmente você vê Deus como a luz, né, esse aspecto mais impessoal de Deus. Depois você vai para o estágio da super-alma, onde você percebe Deus do seu coração, e depois de um tempo você vai realizar que Krishna é a fonte tanto da super-alma quanto desse aspecto impessoal. Então Prabhupada ele fala que você não precisa se submeter a melhoramentos de consciência espiritual. A partir do momento que você se rende aos pés de lótus de Krishna, ao seu santo nome, você já está situado na plataforma máxima de compreensão. Certo? Então, Prabhupada termina falando aqui, né, que façamos isso, né? Esse é um pedido de um devoto puro, né? Façamos isso e paremos de nos preocupar com nossa sobrevivência. Krishna vai trazer tudo para um devoto puro, né? Tudo assim. Todas as pessoas em volta de um devoto que está vivendo na vibração pura vão servi-los de alguma forma, porque todo mundo é uma parte integrante de Krishna e Krishna age por meio de todo mundo para ajudar a missão, né, de um devoto puro. Então é isso que ele está falando aqui, não tenha medo, não tenha medo. Krishna diz, né, Machukaha, não temas no Bhagavad Gita, simplesmente renda-se a mim que eu vou te libertar de todas as coisas pecaminosas desse mundo, a tudo aquilo que você fez de errado em ignorância. Quanto mais puro você for, e Krishna fala, eu não tenho interesse que você fique sofrendo ou pagando reações kármicas nesse mundo, porque agora você entendeu e, por pior que você tenha sido, o mais pecaminoso, ou mais aversão a Deus que você possa ter tido na sua vida, Krishna fala, a partir do momento que você desenvolveu a pureza em seu coração, tudo se torna, né, perfeito e maravilhoso na sua vida. E essa é realmente a visão de um devoto, e daí a sua única ansiedade na vida é tentar iluminar o máximo de pessoas nesse mundo, passando o conhecimento de Deus, né? O devoto não tem falso ego, ele não tem orgulho, ele não quer discípulos, ele não quer ser melhor do que ninguém, ele simplesmente quer passar a mensagem de Krishna para esse mundo, assim como Krishna diz, né, no final, no capítulo 18 do Bhagavad Gita, que os devotos que lhe são mais queridos são esses que de bom coração, em pureza de consciência, estão se movimentando nesse mundo de alguma forma, por alguma tecnologia, por qualquer coisa, tentando passar essas palavras de Deus, né?
pedindo para as pessoas despertarem, para saírem da ilusão, para sair do colo da bruxa maia, que está ali ninando a alma por várias encarnações. E a alma sai quando ela tem um livre-arbítrio. Quando ela quer sair, ela sai. Certo? Então, fechamos aqui então esse verso 20, maravilhoso, maravilhoso, adorei. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimos queridos por mim. Dito dar-me amritidam, jatokitão pariupasate, shradadan mat parama bhaktastetiva me priyaha. Dito dar-me amritidam, jatokitão pariupasate, Shraddhadan mat parama bhaktastetiva me priyaha. Haribol!